Bom, Marcelo, foi uma história muito assim, muito me arrepio só de lembrar disso. Eu não era cristão quando eu vim para a Europa, na verdade, né? Eu comecei a usar drogas, eu tinha 12 anos de idade. Cheguei a usar 9 tipos de drogas. Então eu era um adolescente muito assim perdido. Eu venho de uma família nobre e com uma boa educação, uma boa estrutura familiar, mas que não tinha uma base de Cristo. Então, isso me fez sempre sentir um vazio dentro de mim e buscar sempre, né, novos abismos. Então, eu procurei de tudo, né? E quando eu vim para a Europa, eu vim, na verdade, para morar em Ibiza, na Espanha. E naquela época era conhecida como a Ilha do Pecado, a Ilha da Loucura, onde era proibido proibir. E aí eu falei, eu vou embarcar nessa aí, embarquei nessa. Cheguei lá, eu usei muito mais drogas, de manhã, de tarde, de noite, para dormir, para tudo que é coisa. Só que ali Deus começou a me chamar. Eu não sabia, porque eu não conhecia a igreja evangélica, eu odiava a igreja evangélica. Eu era aquele adolescente que eu passava nas igrejas evangélicas, jogava pedra nas vidraças, estourava o disjuntor de água, era terrível. Mas naquele momento Deus começou a me chamar, a falar comigo e tal. E eu tinha uma oportunidade de estudar em Paris, na Sorbonne, numa faculdade, e eu não consegui porque eu perdi o time da prova. Então eu fui para a Suíça por causa de uma extensão de uma amizade ali que eu tinha naquele momento, né? Amorosa. Só que já no primeiro dia eu vi que não era aquilo para mim e eu decidi aventurar. Então eu saí com as malas assim na rua, procurei a primeira pessoa que achava, procurei um hotel e aí alguém falou para mim, ó, tem um lugar ali, tem uma pessoa numa igreja que ajuda muita gente. Aí eu falei assim, então eu vou lá. Já no primeiro dia me impactou muito aquilo ali. Eu confesso que eu ria muito no culto, porque eu vi o povo dando glória a Deus alto, né? Então eu ria, mas eu entendi que ali dentro tinha alguma coisa para mim. E aí eu aceitei Jesus já de primeira, de primeira já larguei todas as drogas, de primeira decidi ficar assim, sem nenhuma força maior, sabe, de ser humano, de insistência, nada, foi tudo voluntário. E logo de cara eu comecei a já colar com o pastor, aprender. Então, assim, em um ano Deus já tinha feito uma obra grandiosa comigo. Eu já estava dentro de uma faculdade de teologia na Suíça. Eu já estava assim envolvido com o ministério, sabe? Já estava viajando para pregar em outras igrejas. Foi tudo muito rápido, né? Mas foi uma entrega muito forte minha, né? Eu abri mão de tudo. Eu abri mão de todos os meus sonhos. Eu sonhava ser jornalista, trabalhar com meu pai. Meu pai é jornalista no Brasil, tem uma empresa. Eu sou o filho mais velho dele, dos homens, então sonhava em ser o herdeiro disso tudo. E já de cara eu falei, não, eu quero ser pastor, quero ganhar almas, quero ficar aqui na Europa. A minha vida financeira aqui na Europa não me, eu vou dizer bem a verdade, não me inspirava em ficar aqui, porque no Brasil tinha uma qualidade de vida muito alta e aqui eu fiz de tudo. Aqui eu fui faxineiro, pintor, jardineiro, fiz mudança, até palhaço de festa eu fui, garçom, lava-prato. Então, tipo assim, nada contra esse tipo de trabalho, pelo amor de Deus, mas assim, eram coisas que não me dava condição nem de me sustentar. E quando eu queria imaginar de voltar para o Brasil, Deus falava assim: eu te chamei aqui, eu vou te fazer uma voz aqui, e aqui é que eu vou construir tudo aquilo que eu tenho a nível de reino para esta geração, e você vai fazer parte desse avivamento. Então, eu renunciei tudo, não foi fácil, chorei muitas vezes, vou ser bem sincero a vocês. E aí, ali na Suíça, servi por 12 anos, a mesma igreja que eu sou pastor hoje, né? Servi ali na Suíça, servi em várias áreas, fui cooperador, fui diácono, fui presbítero, missionário, vice-pastor, trabalhei em todas as áreas da igreja até vir para Ravenna. Eu amo a Suíça porque ali foi a minha história. Então, não foi fácil essa mudança porque eu sonhava com muita coisa na Suíça, só que Deus usou um pastor italiano em profecia para dizer assim: ó, em 3 anos você vai sair daqui e vai ir para um lugar distante para poder fazer uma grande obra. E quando aconteceu essa oportunidade de vir para Ravenna, era realmente 3 anos depois da profecia. E
a gente já tinha um trabalho aqui em Ravenna, que a gente tinha um pastor aqui em Ravenna com a sua família, que infelizmente, por motivos familiares, ele teve que ir embora para o Brasil. Então, assim, da noite para o dia, a igreja ou fechava ou ficava sem pastor. E não ia ter como sustentar sem pastor, porque era uma igreja muito nova, assim, tinha 12, 15 pessoas, não tinha nenhuma pessoa ali para poder segurar a igreja. Então, naquele momento, eu falei com Deus e Deus confirmou no meu coração, não, chegou o seu tempo e eu vou te honrar lá. Só que eu sou bem sincero com você. A minha esposa, por exemplo, ela não queria vir, nem o meu filho, porque a gente estava muito apegado à Suíça, né? A minha sogra mora lá. Minha sogra morava na Itália, a gente levou ela para ir para a Suíça, ela mora lá hoje. Então, assim, ninguém queria. O meu filho chorou por mais de um ano querendo voltar, a minha esposa por 7 meses. Só que Deus colocou isso no nosso coração. E a gente tinha toda uma estrutura bonita na Suíça, tudo organizado, obreiros, grupo de louvor, para chegar aqui e não ter nada. A gente tinha uma sala menor, um pouco maior que a minha sala aqui de casa, sabe? As paredes tudo suja, não tinha grupo musical e não era nosso tempo. A gente tinha um tempo que era a sala comunale, não? Que é a sala da prefeitura, que isso é muito comum aqui na Itália. Então, assim, quando eu tinha que fazer todo o culto para montar meu filho, eu ficava com uma tristeza tremenda. Falava assim, pai, meu filho era pequeno na época, né? Tinha 4 anos. Eu não gosto desse lugar, esse lugar é feio. Eu falei, filho, Deus vai nos honrar aqui. E aí, graças a Deus, eles entenderam isso. Hoje eles amam a cidade de Ravenna. E aí a gente chegou aqui, começou a fazer o trabalho. Em 2 meses, Deus já nos deu um lugar 6 vezes maior, que era na frente da sala comunal, era tipo uma academia, né? Eu já, no primeiro culto, eu já falei, ó, Deus, eu não quero ficar aqui, sou sincero, eu quero aquele lugar ali que é maior. Acabou o culto, falei, vamos todo mundo lá para fora, levanta as mãos aí, vamos profetizar, Jesus, a gente quer entrar aqui. E aí Jesus abriu aquela porta, a gente entrou e ficou ali por 2 anos até transicionar para onde a gente está hoje. E aí, só que antes disso, desculpa, antes que eu me perdi aqui, antes disso, para essa igreja nascer aqui, eu juntamente com o pastor Cristiano, que é o meu pastor, na Suíça, a gente fez ida e volta por 1 ano da Suíça para aqui, fazendo culto. Então a gente fazia 4 horas de carro de vinda, 4 horas de volta, 8 horas de máquina de carro, mais 2 horas de culto, mais o tempo de atendimento pastoral e tudo, ou seja, a gente gastava ali 15, 16 horas. A gente saía às vezes de casa da Suíça 8 horas da manhã, chegava 4 horas, 8 horas da manhã, às vezes chegava em casa voltando 4, para depois ainda no outro dia de manhã ter atividades, de tarde fazer culto. Então a gente fez isso por 1 ano. Quando eu me transicionei para a Itália e vim para a Suíça, ou para Ravenna, eu também não tinha casa em Ravenna. Eu demorei 1 ano para vir morar em Ravenna. Então eu com a minha família fazia ida e volta. A gente pegou uma casa em Piacenza, que é um pouco próximo de Milão, e fazia 3 horas de vinda, 3 horas de volta. E sempre com muito, como que eu posso dizer, era muito cansativo, né? Muito cansativo essa estrada, esse trabalho. E, sobretudo, que a gente era muito sozinho a nível de obreiros, então a gente tinha um trabalho triplicado. Aí um dia, no verão, essa região aqui é a região de praia, né? Então, no verão, isso aqui fica impossível. Uma viagem que é 3 horas pode se transformar em 6 ou 7 de carro. Aí um dia a gente pegou um engarrafamento desse gigantesco e eu falei, Deus, hoje é o último dia. Nós vamos chegar lá para fazer o culto e o Senhor vai abrir uma porta. Isso era um domingo. Ninguém acha casa domingo na Itália. Quem vai achar uma casa para alugar domingo? Naquele dia, eu achei uma casa. Eu fui olhar uma casa, o cara falou assim, ó, eu já tenho outra pessoa na frente, se a pessoa desistir, eu te chamo. E aí eu falei, beleza. Na hora que eu tô saindo, o vizinho fala, venha para cá, aqui em cima morreu a senhora aqui e o apartamento tá vazio. E esse apartamento é onde eu moro hoje. Deus abriu essa porta. Então a gente ficou 1 ano fazendo essa distância aí. Meu filho não suportava mais ir pro culto, porque era muito cansativo, sabe, fazer esse trajeto. Porém, a gente vinha com toda a vontade, não tinha preguiça, pregava mesmo como se tivesse assim para multidões naquele momento, fazia o trabalho com muito gosto
E hoje nós estamos aqui, né?